Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Peço desde já desculpa por não termos feito o vídeo na terça-feira, mas uma vez tivemos consultas até bastante tarde, foi completamente impossível. Mas estamos cá hoje e o tema de hoje é como podemos ajudar os nossos filhos a ter um bom desempenho escolar. Então, a verdade é que está estudado que os pais que perdem tempo, e não é perder, é ganhar, que investem tempo com as crianças, a ler com as crianças aos 5 anos e que depois investem tempo a trabalhar com as crianças numa fase mais avançada da vida escolar, têm mais probabilidades de terem filhos com sucesso escolar e com bons empregos e com menos probabilidades de terem uma situação financeira instável. Ou seja, a leitura está intimamente ligada com o nosso desenvolvimento escolar. Ora, vejamos, no primeiro ano da escola, grande parte da aprendizagem é baseada na leitura e na escrita. Claro que é preciso trabalhar todas as outras temáticas, todas as outras áreas do desenvolvimento, nomeadamente na parte da matemática, do estudo do meio. No entanto, é através da leitura e da escrita que as crianças conseguem desenvolver também as outras áreas, porque se a criança não conseguir ler e escrever em condições, mesmo na parte de matemática, apesar de ser até boa aluna à matemática, pode ter dificuldades em interpretar o texto, em interpretar as perguntas e os problemas e em responder corretamente às questões, e no estudo do meio mesmo também se pode verificar. E no primeiro ano, aquilo que a criança mais vai notar é se consegue ou não ler e escrever. E aqui vai um pouco ditar se a criança gosta ou não da escola. Portanto, é muito importante que esta proximidade com os livros, com a leitura, seja trabalhada desde cedo. Então, quando é que os pais podem começar a trabalhar, podem começar a investir na leitura com as crianças? Desde que estão à espera de bebê, ou seja, ainda na barriga da mãe é possível ler para a criança e depois, quando a criança já tiver nascido, é muito bom, é muito importante criar o hábito de leitura, ou seja, por exemplo, a partir dos 2, 3 anos, criar o hábito de começar a ler todas as noites antes da criança ir dormir uma pequena história com a criança. Numa fase mais inicial, o que é que vamos fazer com a criança? Vamos ler nós a história, obviamente, e vamos pedindo para a criança apontar algumas coisas que nós vamos dizendo, histórias mais pequenas, como por exemplo dos animais da quinta, dos transportes, e pedimos à criança para ir apontando, para ir fazendo o som dos animais, fazendo o som dos transportes, e depois da criança já conseguir apontar e identificar estas imagens, podemos pedir o contrário. Dizemos assim: olha, onde está a vaca? E a criança aponta. E depois dizemos assim: como é que faz a vaca? E a criança faz o som. E depois, esta fase é muito importante, não vamos pedir à criança apenas para apontar. Vamos apontar nós e dizermos assim: o que é isto? Como é que isto faz? O que é que isto come? Para que a criança consiga, para primeiro desenvolver a fala e a parte da linguagem e para criar gosto pela leitura. Porquê? Porque vai ser um momento de proximidade com os pais, um momento para fomentar a relação com os pais e a criança vai ver isto como uma coisa positiva. Depois, numa fase mais para a frente, podemos começar a aumentar o tamanho da história e podemos pedir à criança para no final, nos recontar o que é que ouviu da história, o que é que percebeu. Uma coisa que também funciona muito bem é ir pedindo à criança para nos indicar quando não conhece alguma palavra. Imaginemos que estamos a ler, a criança levanta o dedo e no final daquela frase nós perguntamos: então qual foi a palavra que tu não conheceste? O que é que tu não percebeste? Que é para nós irmos explicando à criança e aumentarmos aqui o campo lexical da criança. Quanto mais a criança ler, mais a criança vai aprender, mais palavras vai conhecer. Portanto, é essencial trabalharmos esta competência com as crianças desde pequeninos. Depois, quando a criança vai para a escola, podemos
nós ir lendo com a criança a meias, ou seja, eu leio uma frase, a mãe lê uma frase, o pai lê uma frase e a criança lê outra. Se a criança tem aqui algumas dificuldades de leitura, que é normal no primeiro ano ainda não conseguir ler tudo, podemos lhe dar algumas palavras para ir lendo que sabemos que ela vai ler. Por exemplo, no início da aprendizagem da leitura e da escrita, se a criança já conseguir ler papá, imaginemos, estamos a ler o livro, naquela frase tem a palavra papá e nós paramos e dizemos assim, lê tu agora. E a criança vai conseguir ler papá e vai se sentir capaz e vai querer cada vez ler mais. Portanto, o que é que nós podemos fazer pelas nossas crianças para que elas tenham um bom sucesso escolar? Ganhar tempo com elas. Estar com elas, dar-lhes atenção. Eu sei que nem sempre é fácil porque os nossos horários de trabalho estão cada vez mais loucos. Antes tínhamos um trabalho se calhar das 9 às 5 ou das 9 às 6. Agora muita gente trabalha por turnos e nem sempre é fácil de estar disponível e estar com tempo para dedicar à criança, mas é essencial que consigamos tirar nem que seja 10 minutos, um quarto de hora para lermos com a criança. Depois, numa fase mais avançada, comprar alguns livros que a criança queira. A criança tem que ler aquele livro até comprar o próximo. Não vale a pena estar sempre a investir fazer grandes investimentos em livros se a criança não vai ler. Então é assim, damos à escolha, escolhe um livro, a criança escolhe, lê aquele livro, depois conta-nos a história. É importante que a criança nos conte a história para nós termos a certeza que ela leu e que ela entendeu a história. E depois, sim, se a criança pedir outro livro e mesmo que não peça, se nós dissermos assim, queres ler outro livro, tentar aqui também puxar por esta atividade, mesmo que a criança não peça, só comprar o livro seguinte quando a criança acabou de ler o livro que estava a ler e que tinha sido comprado anteriormente. Espero que tenham gostado deste vídeo. É um vídeo um bocadinho diferente porque não fala só da terapia da fala, mas também do desenvolvimento da criança em termos globais. Mas nós, terapeutas da fala, trabalhamos para que a criança se desenvolva como um todo. Portanto, não vamos falar apenas e só da fala e apenas e só da linguagem e das áreas que nós trabalhamos. Trabalhamos também em parceria com os nossos colegas da educação e, portanto, também é importante dar aqui algumas dicas de como trabalhar a leitura escrita, porque é através desta competência que nós conseguimos desenvolver bastante o sucesso escolar, ok? Espero que tenham gostado. Até para a semana. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, podem mandar mensagem pelo Instagram, através de mensagem privada, ou pelo Facebook, ou ainda um e-mail para claraterapia.geral@gmail.com. Eu despeço-me, ficamos por aqui hoje e até para a semana.